Olá a todos! Esta conversa que eu vou mostrar para vocês aconteceu com um teólogo católico formado em Universidade Católica. É sobre a alma. Entre outras coisas que vamos ver nesse vídeo, a alma é uma pessoa que já vem do céu pronta para encarnar em seu corpo. Para onde vai essa alma depois que ela morre? Vocês vão acompanhar também, no final do vídeo, 2 trechos de 2 entrevistas com 2 padres católicos. Então eu convido vocês a ficarem até o fim, porque vocês vão ver algumas coisas muito interessantes. Debate com um teólogo católico sobre a alma. Esse debate foi realizado com o católico Sr. Fernando, sobrenome ocultado, que teve o seu sobrenome preservado. Ele é formado na Universidade Católica PUC, São Paulo, imagem à esquerda, e também é formado no Colégio Santo Alberto dos Padres Carmelitas. O debate será sobre se a alma é imortal e se ela ressuscita ou reencarna. No final do debate será colocada uma explicação do assunto debatido para a maior compreensão de todos. Observação: nas frases do Sr. Fernando, algumas palavras serão destacadas para observação. A palavra reencarnação ficará destacada em vermelho, a palavra ressurreição na cor azul, corpo glorificado ou corpo glorioso na cor verde, pessoa, alma vivente na cor roxa e espírito, sopro ou força de vida na cor marrom. O sinal de dúvida azul será usado para marcar algo errado nas frases e o sinal OK amarelo para marcar algo correto, e eu recomendo que vocês assistam pelo menos umas 2 vezes. A conversa é eu mesmo que eu vou ler, sou eu mesmo que irei fazer as vozes. O Sr. Fernando começa falando. Reencarnação é voltar num corpo novo. Ressurreição é voltar no mesmo corpo, como aconteceu com Lázaro. Quando Jesus voltar, voltaremos à vida num corpo novo, um corpo glorioso, e não no corpo que temos agora. No Egito Antigo, eles achavam que voltariam no mesmo corpo, ressurreição. Por isso, embalsamavam os corpos fazendo as múmias. Por favor, responda a minha pergunta. O que teria voltado ao corpo de Jesus depois da morte? Seria o fantasma dele? Não existem fantasmas, existe a psique, que é comumente chamada de pessoa ou persona. Se não existe fantasma ou espírito desencarnado, o que teria voltado ao corpo de Jesus depois da morte? A psique, nome grego ou nefesh, nome hebraico. Como esta psique teria voltado para o corpo de Jesus? Sabe explicar para mim, por favor? É a pessoa. Quanto a espíritos, não temos personalidade. Somos todos um com Deus. Quando Deus assopra seu espírito na matéria, este vai ao longo da vida formando uma personalidade, se tornando uma pessoa independente. Sr. Fernando, você disse que quanto a espíritos não temos personalidade, somos todos um com Deus. Segundo a sua crença, Deus teria aprovado o panteísmo, que é a crença que absolutamente tudo e todos compõem um Deus abrangente e imanente, ou que o universo e Deus são idênticos. Wikipedia. Porém, a Bíblia não ensina isso. Jesus inspirou, Lucas 23:46, Ave Maria. Ele soprou de volta a Deus a sua pessoa ou seu espírito? Por favor, responda. Personalidade é indivíduo, é pessoa. O seu espírito agora tem uma pessoa. Espírito se individualiza a formar uma pessoa. Sr. Fernando, a pessoa morta não tem espírito, por isso Jesus expirou na morte. Não lhe perguntei se a pessoa viva tem personalidade. Eu perguntei se você acha que pessoa e espírito são a mesma coisa. É como as águas de um rio. Não diferenciamos, mas se pegarmos um vaso e enchermos desta água, ela ganha a forma do vaso. Já se diferenciou. Se eu transformar essa água em vinho, aí se imortalizou. Sr. Fernando, eu não perguntei se cada pessoa é um só indivíduo. Notei que a sua crença não é cristã, mas panteísta, que somos espíritos vindo de Deus e depois nós individualizamos. Errado, isso não é Bíblia. Responda, por favor. Então você acha que pessoa e espírito são a mesma coisa? O panteísmo, do grego pan, tudo, theos, Deus, é a crença de que absolutamente tudo e todos compõem um Deus abrangente e imanente. Se o espírito que se encarna no barro não vem de Deus, de onde vem? A Bíblia diz que Deus formou, pois, o homem do barro da terra, vaso, e inspirou-lhe nas narinas um sopro de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Pessoa. Gênesis 2:7, Ave Maria. O que Deus soprou para dentro desse vaso, que é a pessoa? A pessoa ou o fôlego de vida? O Sr. Fernando ficou mais algum tempo sem responder. Eu vi que você estudou na Universidade Católica da PUC de São Paulo e Colégio Católico. Se você não souber a resposta, por favor me avisa. O Sr. Fernando estava ainda presente e não quis responder.
Eu percebo agora que você não vai responder mais à minha pergunta. Para você, o espírito é o mesmo que pessoa, mas a Bíblia católica que usei desmente isso e vai contra a sua crença. Ora, você que estudou em colégio e universidade católica, que diferença faz estudar nesses lugares ou numa mesa espírita kardecista? Aguardo sua resposta sincera. O senhor Fernando, que estava ainda presente, não quis fazer a sua defesa. Consideração final. Jesus, antes de morrer, era uma alma vivente. Então, o que é a vida nesse ser ou pessoa? Que foi devolvida por Jeová Deus ao Cristo que estava morto no Hades da sepultura. Esta é a Bíblia de Estudo Arqueologia NVI, na página 798. Diz assim: o ser aqui ou alma não é o aspecto espiritual em contraposição ao físico, nem o ser interior do salmista em oposição ao exterior, mas um ser como criatura viva, consciente e pessoal, e se referir a si próprio como um todo. Jesus não morreu parcialmente, desencarnando um ser interior, como ensinaram para você no colégio católico, mas morreu como pessoa, como um todo. Não existe um ser que abandona o corpo, porque a alma morta está inativa ou inconsciente no Hades, que é a sepultura. Veja Eclesiastes 9:5 e Atos 2:27. A Bíblia Católica Ecumênica Barça, na página 1 e 512, diz assim: o espírito é o princípio de ordem e energia. Literalmente sopro, hálito, é o princípio de ordem, energia e vida. Jeová devolveu o espírito, a força da vida, Ruá, Arai, para o Jesus morto. O paganismo se infiltrou na sua religião, por isso os padres adotaram a falsa doutrina espírita da imortalidade da alma. Eu notei em uma resposta sua anterior que você disse que nós, depois da morte, vamos reencarnar de volta em nossos corpos. Me surpreende um católico afirmar isso. Saiba que a Bíblia não ensina a reencarnação, mas somente a ressurreição. O que ressuscita é a pessoa como um todo, o ser vivente que volta a viver novamente. Esse que estava morto e não desencarnou, como acredita erroneamente os espíritas, evangélicos e católicos. O senhor Fernando retorna ao debate. Espírito, Ruá, é maior que uma pessoa. A pessoa é a personalidade. O espírito é o que se manifesta na matéria, que diferencia um de outro neste mundo. A pessoa está limitada à sua história. O espírito é ilimitado em sua essência. Eu não disse que vamos reencarnar de volta em nossos corpos. Disse que vamos voltar à carne, reencarnar num corpo glorioso, onde poderemos usufruir perfeitamente a vida, Zoe, pela fé. Jesus nos restaurou. A Bíblia diz que Deus é espírito, não diz que Deus é pessoa. Espírito não é o mesmo que pessoa. Eu vou responder às suas últimas questões em partes separadas. Espírito, Ruá, é maior que uma pessoa. A pessoa é a personalidade, o espírito que se manifesta na matéria, que diferencia um de outro neste mundo. Resposta: isso é teologia embusteira, ou seja, falsa doutrina. O que foi infundido no homem, vaso, diz a Bíblia, Ave Maria, é o sopro de vida, Gênesis 2:7. A Bíblia não diz que é a pessoa na pessoa, mas o sopro de Deus, a representação da energia de Deus e atividade. Veja a Bíblia Católica Ecumênica Barça que eu coloquei acima. Se Jesus expirou, Lucas 26:46, ele soprou de volta a Deus a sua pessoa ou seu espírito. É claro que não foi uma pessoa, mas o espírito de vida, a sua força de vida que deixou de estar ativa na pessoa dele. Ele morreu como um todo, não parcialmente como você acredita. Por isso que uma alma ou uma pessoa não desencarnou do Cristo. Ele ficou morto no Hades por 3 dias. Atos 2:27. Você, ao mesmo tempo que admite a existência da psique, que é comumente chamado de pessoa ou persona, acaba caindo na desgraça da doutrina pagã da mortalidade da alma. Entenda que a alma morta não continua viva e consciente. Ela precisa ser ressuscitada, ou mesmo que levantada dos mortos. A imortalidade da alma é pagã em fim de conversa. Defina o que é uma pessoa morta. Seria o corpo biológico morto? Seria o espírito morto? Como Jesus dizia, deixe os mortos enterrarem os mortos? Deus uma pessoa sem alma? Ou seria a soma de tudo isso? Não entendi apropriadamente a sua pergunta. Mateus 8:22 diz: Jesus disse-lhe, persiste em seguir-me e deixe que os mortos enterrem seus mortos. Esse texto é explicado em Efésios 2:1. Outro sim, é a vós que Deus vivificou, embora estivesseis mortos nas vossas falhas e pecados. Esses não estavam mortos na sepultura, hebraico Sheol, mas em pecados, por causa das suas falhas. A palavra espírita polissêmica tem vários significados, como mostrei acima. Agora estou retornando ao começo para explicar as marcações que eu fiz no texto. O teólogo católico disse que no Egito Antigo eles achavam que voltaria no mesmo corpo como ressurreição, por isso eles mumificavam. A crença da ressurreição era compartilhada pelos antigos hebreus, o povo da Bíblia, e não pelos egípcios, que acreditavam na doutrina pagã da imortalidade da alma e em reencarnação. Os egípcios eram animados pelo desejo de trabalhar devotadamente para regressar, um dia, aos seus queridos parentes e amigos.
Morava em seus corações a ansiedade de voltar ao orbe distante, ao qual se sentiam presos longe dos seus corpos terrenos. Depois de perpetuarem nas pirâmides os seus avançados conhecimentos, todos os espíritos desencarnados daquela região africana regressaram à pátria sideral e aguardavam com ansiedade reencarnar em seus corpos já falecidos. A crença, desde os tempos de Adão, era que não existia nada que sobrevivia à morte. A expressão alma vivente não se refere ao espírito de Adão como imortal, como diz aqui a Bíblia de Estudo, palavra-chave, na página 6. O povo da Bíblia acreditava no que está escrito aqui em Eclesiastes 12:7. Então o nosso corpo voltará para o pó da terra, de onde veio, e o nosso espírito voltará para Deus que o deu. Para o Sr. Fernando, a psique é uma pessoa, mas é interessante quando ele fala sobre espírito, ele diz assim: quanto a espíritos, não temos personalidade, somos todos um com Deus. Espíritos para o Sr. Fernando é o mesmo que almas com consciências separadas do corpo, mas isso está errado, e ele acaba por ensinar a doutrina pagã panteísta, panteísmo, dizendo que a pessoa antes de nascer no mundo já estava com Deus. O Sr. Fernando diz assim: personalidade é indivíduo, é pessoa, e seu espírito agora tem uma pessoa. Um espírito não pode possuir ou entrar em um corpo ou em uma pessoa. A pessoa não tem um espírito que pode viver separado do seu corpo. E ela também não tem uma alma imortal. Ela não tem uma alma. A pessoa é uma alma. Então vamos ver aqui na Bíblia de Estudo Dake, na nota de Lucas 22:3, se isso está correto. A chamada doutrina da interpenetração, que sustenta a possibilidade de uma pessoa entrar corporalmente dentro de outra, é falsa. Não há entrada corporal de um ser dentro de outro. Assim, a incorporação de espíritos em pessoas é doutrina espírita, não é ensino cristão. O espírito para o teólogo católico é um ser procurando um corpo para habitar. Mas ele está errado. A crença dos verdadeiros cristãos é que a pessoa sem corpo, ela não pode existir. A pessoa sem corpo não tem consciência de estar viva. A pessoa terrena que está morta necessita ressuscitar por completo, com corpo, com seu sangue e com seu espírito, para voltar a ter vida na terra. Então nos vem a pergunta: para os cristãos, a pessoa continuava viva como alma desencarnada depois da morte? O livro Jerusalém Anno Domini, na página 174, diz assim: para os primeiros seguidores de Jesus, a morte era o fim da alma, assim como o do corpo. Por isso, para imaginar uma pessoa ressuscitando dos mortos, a ressurreição tinha que ser de corpo e alma, e qualquer outra coisa não seria ressurreição. Interessante que quando diz aqui qualquer outra coisa fora da ressurreição é falso. E nós vamos ver que durante a conversa, o Sr. Fernando, o teólogo católico, fica repetindo reencarnação, reencarnação. Olha que interessante o que diz o teólogo católico aqui. Diz que esse espírito é como a água de um rio que vai diferenciando as pessoas, vai enchendo as pessoas como vasos com água. Para o teólogo católico, que enche ou entra no corpo é um ser vivo procurando a vida terrena. Mas isso está errado. Na verdade, esse espírito é o sopro de vida de Deus, como um fôlego ou fagulha da vida, formando no seu nascimento um único ser vivente. Então, o que era esse espírito para o povo da Bíblia? Aqui eu tenho o Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento, edições Vida Nova, nas páginas 227 e 228. O espírito, neste contexto, parece ser primariamente o princípio vivificante, ou o fôlego de vida. Aí cita os textos de Gênesis 2:7 e Salmo 104:29. Olha o absurdo que esse teólogo católico diz agora. Se o espírito que se encarna no barro não vem de Deus, de onde vem? Para o teólogo católico, espírito é igual ao espírito ensinado nos cultos espíritas, que também é a crença da religião da seita dos Mormons. Não é doutrina cristã. Esse espírito, na verdade, é como fôlego de vida na pessoa, que é agora como um todo vivente. E esse espírito, quando separado do corpo, morre junto com a alma completamente. A pessoa veio à existência do nada para a vida.
e na morte se faz o caminho inverso da vida para o nada ou total inexistência. Nada sobrevive à morte, nem corpo, nem alma e nem espírito. Então, alma e espírito podem morrer? No livro Em Defesa da Fé Cristã, de David Hunt, na página 325, a Bíblia diz que ele, Jesus, provou a morte por todos. Hebreus 2:9. Tudo o que merecemos, ele sofreu, o que deve incluir a morte do seu corpo, alma e espírito. Então, o espírito pode ficar sem corpo? Não. O espírito, força de vida no homem, necessita de um corpo para ficar ativo. O apóstolo Paulo acreditava que um espírito desincorporado sobrevivia à morte. Aqui na Bíblia King James, 1611, na página 1916, diz assim: uma alma ou espírito humano separado da existência corpórea, considerado um estado desejável em alguns sistemas religiosos, nunca foi considerado algo desejável nas Escrituras. Paulo compartilhava essa visão. A preferência de Paulo era o estado final do corpo ressurreto. Assim, nós temos um modelo bíblico que as pessoas no mundo no geral não estão aceitando. A pessoa morta volta a viver do nada para a vida, isto é, ressurreição. Se a pessoa não morreu na morte e volta a viver, isto é, reencarnação. Isto não é doutrina cristã. 1 Pedro 3,18 diz: porque também Cristo morreu uma vez pelos pecados, os justos pelos injustos, para levar-nos a Deus, sendo, na verdade, morto na carne, mas vivificado no Espírito. Jesus se tornou, na ressurreição, um Espírito. E o senhor Fernando, o teólogo, ele fica repetindo: corpo glorificado, corpo glorioso, corpo glorioso. Não tem nada de corpo glorioso, de carne, que foi para o céu. Não é nada disso. Jesus ressuscitou no Espírito. O que não está sendo ensinado nessas faculdades católicas e também em muitas faculdades protestantes é que quando a pessoa morre, a sua alma morre completamente. Então os cristãos têm esperança de ressurreição? Sim, tem sim. Em João 5:28-29 diz: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos estão nos túmulos memoriais, ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram boas coisas para uma ressurreição de vida, e os que praticaram coisas ruins para uma ressurreição de julgamento. Para mais informações, eu recomendo que vocês assistam o meu vídeo. A pessoa, quando morre, a sua alma vai para onde? Para o céu ou para a sepultura? Agora eu vou mostrar os dois vídeos dos dois padres. Observe que eles vão confirmar o que eu estava explicando e que os mortos, eles não têm condições de estar em lugar nenhum. E no segundo vídeo, vocês vão ver que o que dá força de vida para a pessoa, quem morreu, já não está mais presente nela. Muita coisa não se leva a sério a religião, porque a maneira com que as pessoas entendem algumas coisas... Primeiro que céu, inferno, purgatório não é lugar, porque não existe lugar. Isso deixou muito bem claro. A Bíblia sempre deixou muito bem claro e depois Einstein deixou muito bem claro. Porque quando você não tem tempo, você não tem... quando você não tem espaço, você não tem tempo. Isso é a teoria da relatividade pura. O tempo só existe em relação ao espaço. Ora, no momento que nós não temos, que o espírito não ocupa espaço, ele não pode provocar tempo, não pode provocar... Não existe passagem de tempo. Então não existe tempo que ficar no purgatório ou tempo que ficar no céu, porque não existe. Sem espaço não há tempo. Isso é óbvio. Então não existe tempo que ficar no purgatório ou tempo que ficar no céu. Então não existe tempo que ficar no purgatório ou tempo que ficar no céu. Porque não existe. Porque não existe. Porque não existe. Porque não existe. Primeiro que céu, inferno, purgatório não é lugar. Primeiro que céu, inferno, purgatório não é lugar. Muita coisa não se leva a sério a religião, porque a maneira com que as pessoas entendem algumas coisas, porque não existe. Porque não existe. Resumindo o que o padre disse, para o servo de Deus que estava morto há centenas de anos,
Ser levantado dos mortos na ressurreição será como dormir por um segundo e depois acordar, pois estando ele sem vida, não pode ter nenhuma consciência do tempo presente. Essa é a Enciclopédia dos Símbolos, da editora online, na página 73, que diz: morte, o fim do tempo de vida de uma pessoa, além de que, para o morto, o tempo parou. Isto é confirmado em Eclesiastes 9:5-6, pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem absolutamente nada. Nem têm mais recompensa, eles não têm mais parte em nada do que se faz debaixo do sol. Uma pessoa morta, ela não pode mais gravar memórias em sua mente, porque o seu tempo está completamente parado. Nasceu morta, perdeu o hálito, o ruá, que é o hálito da vida. Perdeu o hálito, o ruá. Perdeu o hálito, o ruá, Que é o hálito da vida. que é o hálito da vida. Então, o que é o ruá? O espírito no homem é o ruá, que é o hálito de vida. Essa é a Bíblia Sagrada Ecumênica Barça, páginas 1 e 512. O espírito é o princípio de ordem e energia. Literalmente, sopro, hálito, é o princípio de ordem, energia e vida. Então, como disse o padre, o que a pessoa perde na morte é sua força da vida. Não é um espírito que desencarna, não é uma alma imortal. Para saber mais, eu recomendo o meu vídeo O que é o espírito da pessoa? Uma alma imortal ou sopro de Deus como força da vida? Para finalizar, como a pessoa que morreu volta a viver e pode se lembrar do seu passado? No meu livro A Visão do Ser da Terra, na página 230, para a pessoa morta viver terá que ressuscitar. Essa pessoa que deixou de existir ficou somente na memória de Deus, e se for da vontade dele, poderá trazê-la de volta à vida. Cientificamente, a ressurreição é sim possível se um ser poderoso unir corpo, físico e espiritual, mais espírito, força da vida e mais a memória do ente falecido, que será virtualizada no corpo ressurreto, quer seja físico terreno ou espiritual celestial. Obrigado a todos. Convide seus amigos e se inscreva no meu canal. E um beijo na testa.